Meus irmãos, bom dia, graça e a paz. Abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Carta do Senhor Jesus à igreja em Laodiceia, diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o aplique sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje é a quinta ministração da nossa série, A Igreja Desnecessária. Nós a suspendemos por 2 semanas, por causa do domingo de Páscoa, e por causa da presença da missionária Gisele também. Então hoje nós estamos retornando à nossa série. Bom revê-la, irmã Maria. Deus abençoe em nome de Jesus. Marte, seja bem-vindo também, irmão do Mirko. Está de passagem aqui por Curitiba, em nome de Jesus. E hoje, na quinta ministração, então, da nossa série, nós vamos pensar sobre a igreja em Laodiceia. Quando eu penso sobre a igreja em Laodiceia, eu penso numa igreja sem alma e numa igreja insossa. Amados, das 7 cartas do Senhor Jesus às igrejas do Apocalipse, as palavras de Jesus à igreja em Laodiceia foram as mais pesadas, as mais contundentes, foram as mais severas. É interessante que antigamente, num segmento cristão específico, a gente ouvia de cristãos evangélicos sobre a postura dos chamados fiéis deste segmento, que eram batizados na infância, de vez em quando frequentavam até mesmo regularmente as reuniões ali da igreja, só que muitas vezes não assumiam um compromisso genuíno com o evangelho. Eu me recordo que eu mesmo me morava perto de uma dessas igrejas, e sempre que tinha ali as suas reuniões, era comum eu encontrar ali
Alguém ali terminando o seu cigarrinho antes de adentrar para o templo. Seja para um batismo, seja para uma reunião normal, alguma coisa nesse sentido. As pessoas ali, muitas vezes, frequentavam regularmente as reuniões, participavam da vida religiosa daquele segmento, mas muitas vezes a vida não estava comprometida com a palavra de Deus. E muitas vezes os evangélicos teciam comentários críticos sobre esse tipo de postura. Mas é interessante que com o crescimento da igreja evangélica no Brasil, percebeu-se também um problema semelhante. A patologia do nominalismo. Isso mesmo. Essa é uma doença grave, é uma doença terrível, com altas dosagens de indiferença e de acomodação, que tem produzido uma geração de cristãos descompromissados e mornos. E quais são os efeitos deste fenômeno? É gente que não tem sabor, gente que deixou de ser agradável, gente que tornou-se relevante, isso mesmo. Essa é uma palavra pesada. Se tratando que o cristão ele precisa ser sal e precisa ser luz. Onde ele coloca a planta dos seus pés, ele precisa deixar as marcas de Cristo Jesus. Quando terminar o nosso ciclo aqui na Igreja da Barreirinha, de alguma maneira, marcas precisam ser deixadas por nós. No seu ambiente secular, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, quando terminar o ciclo, de alguma maneira, as pessoas precisam sentir a sua falta, porque ali elas viam Cristo Jesus na sua vida. Eu já falei isso em outras ocasiões, diferente do que muitas pessoas declaram, o Brasil está longe de ser um país considerado cristão. Se nós olharmos para os problemas da nossa nação, alto índice de corrupção, de criminalidade, de violência, pessoas e famílias desajustadas, enfermas, a intolerância, a desigualdade, a indiferença, são evidências que apontam que os valores cristãos e do Evangelho estão ainda muito distantes da nossa nação. O crescimento da igreja, amados, jamais pode ser importante do que a qualidade do crescimento. É claro, sim, que uma igreja que cresce de forma saudável, naturalmente as pessoas vão se agregando à igreja. Mas muitas vezes nós, líderes movidos por vaidade, por fama, por poder, queremos que a igreja cresça a qualquer custo. E nos esquecemos que por detrás de tudo isso existem vidas, existem sentimentos, existem histórias. E vidas são mais importantes do que números. Caráter transformado é mais importante do que frequência. Adesão a uma comunidade eclesiástica não pode ser mais importante do que o compromisso que as pessoas precisam ter no discipulado e uns com os outros. Amados, uma igreja que cresce de forma saudável, ouça isso, a porta de entrada sempre será muito mais estreita do que a porta de saída. Aquele que deseja seguir a Cristo Jesus precisa entender que existe uma cruz a carregar. Existe um caminho de renúncia. Caso contrário, quem não estiver disposto a isso não pode ser discípulo de Jesus. Por isso, a porta de entrada de uma igreja sempre será muito mais estreita do que a porta de saída. Tem gente que foi batizada porque um dia ela contou que foi batizada. Mas muitas vezes a vida não acompanha mais aquela declaração de fé que ela fez quando ela desceu as águas
quando testemunhou diante da igreja e diante do Senhor, que agora se tornaria uma nova criatura, as coisas antigas ficariam para trás, eis que tudo se faria novo. Gente que assumiu esse compromisso, gente que desceu as águas, mas não há mais fervor espiritual, não há mais intimidade e amor na lei de Deus. A palavra de Deus não é mais a única regra de fé e de conduta. Gente que muitas vezes vive um cristianismo sem renúncia, um cristianismo descompromissado. O amor está no mundo, nas coisas que o mundo oferece. Os tesouros são terrenos, os tesouros não são celestiais. Os sacrifícios, o choro, as lágrimas derramadas muitas vezes são para construir tesouros aqui nesta terra. Quem se lembra aqui da série que nós ministramos aqui na igreja sobre a declaração doutrinária dos batistas? 8 ministrações nós fizemos aqui, no que cremos, porque nós cremos o que Deus espera de nós e o que a igreja também espera de nós. Quantos daqueles compromissos que está na declaração doutrinária batista nós temos honrado? Quem se lembra do dia que você decidiu fazer parte da igreja, seja a igreja da Barreirinha ou qualquer outra igreja que você faça parte? O compromisso que você assumiu diante de Deus e diante da igreja. Você tem honrado esses votos? Você tem honrado esses compromissos? A sua vida tem refletido de fato aquilo que o Senhor Jesus espera de ti? É interessante que quando nós pensamos nessa patologia nominal, não é um problema novo. O Senhor Jesus aqui, quando nos faz esse alerta, Ele nos ensina que esse problema já estava nas raízes da igreja. O alerta de Jesus à igreja em Laodiceia nos mostra isso. Essa patologia de cristãos nominais não é um problema somente do nosso tempo, é um problema que está lá desde as raízes da igreja. E o Senhor Jesus então nos faz esse alerta. E quem sofre dessa patologia precisa entender, irmãos. O problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é o seu líder, tampouco o seu irmão. Lembra do que a missionária Gisele ministrou para nós aqui há 2 semanas? Espiritualidade se constrói onde? Em casa. Em casa. É a mesma coisa a gente querer transferir para os professores ou para a escola os problemas da nossa casa. Espiritualidade saudável se constrói em casa. A igreja é suporte. A igreja como um corpo trabalha para que nós possamos edificar uns aos outros no amor de Cristo Jesus. A igreja existe como corpo para que nós possamos aprender juntos em Cristo Jesus, mas espiritualidade se constrói em casa. Então não desvie o foco procurando culpados, mas enfrente o problema, enfrente o mal, indo até Deus e pedindo ao Senhor que revele aquilo que porventura possa estar destruindo a sua vida ou a sua intimidade com Deus. Precisamos orar como o salmista. Examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração. Porque Deus certamente deseja colocar colírios em nossos olhos para que possamos enxergar corretamente. Mas precisamos ter esse coração contrito e quebrantado, como o salmista que nos ensina nessa oração. Portanto, irmãos, havia um temor terrível no meio da igreja em Laodiceia. E as declarações de Jesus são fortes. Coloca lá, por favor, Daniel, Apocalipse 3, versos 15 e 16. Olha a gravidade do temor na igreja.
em Laodiceia. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio, não é quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Olha a gravidade do temor instalada na igreja em Laodiceia. Então, reconhecer esse mal é o primeiro passo. Depois, você precisa aprender sobre a forma com que Jesus opera para tratar esse mal. Por isso, eu quero aprender com você aqui nessa manhã sobre o receituário de Jesus. Quando você passa por um acompanhamento médico, você faz ali os exames que são solicitados. No final, o médico avalia todos esses exames e ele prescreve ali um receituário para que você possa fazer o tratamento conforme aquilo que foi diagnosticado. Havia um tumor na igreja de Laodiceia. E Cristo Jesus aqui vai apresentar o receituário. Jesus, aquele que é o bom pastor, ele não deseja que você viva desta maneira, que você sofra dessa patologia nominal. Portanto, a oportunidade de mudança está diante de você, só depende de ti. Em primeiro lugar, no receituário de Jesus, ele conhece e revela perfeitamente a sua mornidão. Lembra dos problemas que nós trabalhamos nas igrejas anteriores? Igreja que sofria de perseguição, igreja que tinha desvio doutrinário, igreja que tinha infiltração de falsos mestres e de hereges. Esses não eram os problemas de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que perdeu o fervor e perdeu o zelo pelo Senhor. Eram crentes nominais, portanto, se tornaram indiferentes e acomodados. Tipo assim, se mudar ou se não mudar, para mim pouco importa. Se conseguir ou se não conseguir, para mim é indiferente. Se a gente ganhar ou se a gente perder, não vai mudar nada na minha vida. Era assim que viviam os crentes em Laodiceia. E o erro de muitas pessoas, queridos, está no fato de pensar que o simples fato de se afastar do mal já é o suficiente para agradar a Deus. Mentira! Todo aquele que deseja se aproximar de Deus, obrigatoriamente, precisa aproximar-se do bem. Jesus não estava condenando aqui um desvio de conduta, mas a apatia, a omissão espiritual. Tão errado quanto uma prática reprovável, irmãos, é a indisposição de buscar a Deus intensamente e genuinamente. É isso que Jesus está condenando aqui. Sim, Jesus, ele se entristece, Jesus, ele se incomoda com toda forma de apatia espiritual. Apocalipse 3,15, na nova versão transformadora, diz: sei de tudo que você faz, você não é quente nem frio. Aproveitando aqui, se você for comprar, ou quando for comprar uma Bíblia, além da nova versão internacional, a NVI, uma boa versão que respeita muito o original é a NVT, que é a nova versão transformadora. Na NVI diz: conheço as tuas obras. Na NVT diz: sei de tudo o que você faz. Se você está simplesmente fazendo as coisas em nome de Deus, por um dever, por uma obrigação, saiba que Deus está profundamente incomodado contigo. Se você está indo à igreja, mas está sem motivação, está sem vida, está sem alegria, está sem sede de Deus, sem intenção de ser bênção na vida do seu irmão, saiba sim que Deus está incomodado contigo.
se você entrega o seu dízimo, se você entrega a sua oferta, mas com pesar no coração, saiba assim que Deus está incomodado contigo. Se você discursa bem, bonito, se você participa de reuniões e aprofundamentos bíblicos e teológicos, mas se a sua vida não acompanha o seu discurso, saiba que Deus está incomodado contigo. Se a base dos seus relacionamentos é por interesse, porque a pessoa é influente, ou porque a pessoa tem algum tipo de prosperidade material, mas você não se importa com aqueles que sofrem, com aqueles que estão aflitos, saiba sim que Deus está incomodado contigo. Jesus, ele faz o diagnóstico perfeito de sua vida, porque ele te ama, porque ele não é indiferente para contigo, ele quer te curar. Por isso ele está dizendo aqui, eu estou triste por você, mas eu te amo, eu quero o seu bem, e por isso eu quero transformar a sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, olha, eu sei que você não está vivendo bem, eu te criei para uma vida plena, uma vida em abundância. Deus está dizendo em Cristo Jesus, olha, eu tenho planos melhores para você, então volta-se para mim. Deus deseja que sua vida espiritual seja transparente diante dele. Não há como enganar a Deus. Deus, ele conhece perfeitamente todas as nossas obras. Portanto, o primeiro ponto aqui para que nós possamos compreender no receituário de Cristo, ele conhece e revela perfeitamente a nossa mornidão. Em segundo lugar, no receituário de Cristo, ele revela a nossa arrogância espiritual. A igreja em Laodiceia era uma igreja orgulhosa, irmão. Sabe por que ela era uma igreja orgulhosa? Porque materialmente ela estava prosperando. E o erro da igreja em Laodiceia é o erro de muitas pessoas hoje. Pessoas que muitas vezes vivem bem materialmente falando e pensam que isso é sinônimo de prosperidade espiritual também. Isso não é verdade. Olha aqui o reflexo da mornidão espiritual da igreja em Laodiceia. Era uma igreja que se tornou arrogante, uma igreja que se tornou autossuficiente. Sempre que você estiver desconectado com os propósitos divinos, irmãos, seu coração será dominado pelo orgulho. Você sempre vai pensar assim, eu sei, eu penso, eu faço assim. O foco estará sempre no eu e não em Cristo. O eu vai usurpar o trono de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Será que nós não somos assim? Por que nós caímos em Adão? Deus criou tudo com perfeição. Colocou o homem e a mulher no paraíso e disse, olha, desfrutem, sejam felizes, aproveitem a vida, porque eu criei vocês com esse propósito, desfrutem e glorifiquem a Deus por meio do prazer, da felicidade, da vida de vocês. Só tem um porém, não comam do fruto desta árvore, porque senão vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Caímos em Adão. Por que nós caímos? Porque fomos desobedientes, arrogantes. Demos espaço ao eu. E deixamos de obedecer a palavra e a ordem do Senhor. Nós estamos atualizando o pecado de Adão e de Eva, irmãos. Ele se faz muito presente em nossos dias. E assim nós provamos o quanto nós somos arrogantes e orgulhosos espiritualmente. Nós escolhemos, nós planejamos,
Nós não consultamos a Deus e depois ainda nós queremos que Deus chancele aquilo que nós decidimos. Olha, Deus, o meu caminho é esse, os planos são esses, e eu não me importo com os seus planos, com os seus caminhos, e eu escolhi essa direção, e nós oramos com a nossa arrogância, prepotência espiritual, pedindo que Deus escolha os caminhos, abençoe os caminhos que nós escolhemos. Vocês, pais, quantas vezes vocês construíram junto com os seus filhos aquela decisão tão importante que eles tomam quando eles vão terminar o ensino médio, vão começar um curso superior? De que maneira vocês, pais, ajudaram os seus filhos nessas escolhas? Os planos e os propósitos de Deus estavam presentes? Ou será que foi decidido assim, acho que aqui eu vou ganhar mais dinheiro, e eu acho que aqui eu vou ter uma oportunidade melhor, eu acho que aqui eu vou ser mais bem-sucedido na vida? E muitas vezes nós vamos atualizando o pecado de Adão e de Eva, porque os planos são nossos, os desejos são nossos, os sonhos são nossos, e nós oramos apenas, olha Deus, já escolhemos, agora abençoe. Deus, ele não é um chancelador de bênçãos, de caminhos que nós escolhemos, em que Deus não se fez presente nas decisões. Essa arrogância espiritual também entristece e incomoda o nosso Deus. Isso serve para a nossa vida individual, mas isso serve também para a nossa vida coletiva como igreja. Os sonhos para a vida da Igreja Batista da Baeirinha não são os sonhos de um pastor, não são os sonhos de um homem. É aquilo que Deus deseja para a vida desta igreja. E isso nós construímos juntos como comunidade. Não é a revelação que Deus dá a alguém específico, mas é Deus atuando na vida da igreja, no coletivo, na comunidade. Lembra do que aconteceu após a conquista de Jericó? As promessas de Deus estão se cumprindo, eles já adentraram a terra prometida, agora eles estão naquele processo de conquistar territórios e eles conseguem destruir Jericó. Era uma fortaleza. E Deus opera o milagre ali, dá vitória ao seu povo. E depois tem uma cidadezinha pequenininha, a cidade chamada Ai. E a arrogância, o orgulho espiritual começa a tomar conta do povo, porque eles conseguiram vencer Jericó por causa do poder de Deus. Mas agora não é mais Deus. Agora é o homem. E agora eles estão se preparando para invadir Ai. E o texto bíblico diz lá em Josué, capítulo 7, versículo 3, quando voltaram, disseram a Josué. Josué envia os espiões à cidade de Ai para montar uma estratégia para conquistar. E diz assim o texto bíblico: quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai, uma vez que eles são tão poucos. E não canse todo o povo. Aqui não é Deus que está dizendo. Aqui é o homem. O homem agora que se encheu de orgulho. O homem agora que está ocupando o espaço que Deus deve ocupar. O homem que está planejando fora da vontade de Deus. Sabe qual foi o resultado da batalha? Diz o versículo 4. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros. Vai ser facinho, vai ser fichinha. Mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiam desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo.
aquela arrogância espiritual. Agora deu espaço ao medo, ao desespero, porque eles foram surpreendidos e perderam uma batalha que aos olhos humanos eram fáceis. Por quê? Porque eles planejaram fora de Deus. Então nós não devemos olhar para o homem, nós devemos olhar para o Senhor. O Senhor Jesus é o modelo perfeito. E sabe como que Deus trata a nossa arrogância, o nosso orgulho espiritual? Sabe como que Deus trata o nosso desejo de planejar fora da vontade de Deus? Deus, Ele trata por meio do seu Filho amado Cristo Jesus. Deus, Ele nos ensina lições importantes com o seu Filho amado Jesus. Quando Cristo é batizado, diz a palavra de Deus que dos céus há uma linda declaração: você é o meu Filho amado que me dá grande alegria. Deus Pai testemunhando dos céus acerca do prazer que Ele tem na vida do Filho. É interessante o relato que Marcos faz acerca de Jesus. Marcos destaca a humildade de Jesus, diz que ele veio da Galiléia, região norte da Palestina, que era considerado uma região periférica. A gente pode ver isso em Marcos 1,14, Marcos 1,28, depois Marcos 14, 28, Jesus ele promete, antes de sua morte, que ressuscitaria e ele apareceria aos irmãos em Cristo ali na Galiléia com o poder dos céus. Isso nos mostra não somente a condição e a origem humilde de Jesus, mas também a solidariedade de Jesus com os mais pobres. Mesmo sendo Messias, Jesus ele não abandonou as sandálias da humildade. Que coisa tremenda. Portanto, todo aquele que deseja ser zeloso e fervoroso precisa entender que espiritualidade não se constrói com base em preocupações obsessivas nos tesouros materiais e terrenos. Devemos calçar como Cristo as sandálias da humildade e precisamos dedicar tempo de qualidade com o nosso Deus. A qualidade do nosso relacionamento com o Senhor desemboca inevitavelmente em amor, na empatia, na solidariedade ao nosso próximo. E Jesus nos ensina sobre isso. Mas Jesus, ele não foi apenas humilde, diz que Jesus também era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Amados, ninguém consegue realizar uma grande missão que é confiada por Deus sem o enchimento do Espírito Santo de Deus. Diz que após o batismo de Jesus, antes dele ir para o deserto onde ele foi tentado, diz que ele foi conduzido pelo deserto pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus cumpriu com perfeição a missão que Deus Pai confiou em suas mãos, porque além de calçar as sandálias da humildade, ele era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, quando ele vai enviar a sua igreja para a missão, conforme está relatado em Atos 1:8, ele diz: vocês receberão poder do Espírito Santo, descer sobre vós e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Só pode existir missão, queridos, quando vasos de barro estiverem transbordando da manifestação do Espírito Santo de Deus, para que a água jorre em ti, para que a água flua através da sua vida, você precisa estar naquele que é a fonte de águas vivas e inesgotáveis. Na prática, pastor, como que isso funciona? Valorize o seu tempo com Deus. Adore o Senhor de todo o seu coração. Desfrute com alegria e com compromisso da comunhão com os santos. Sirva ao Senhor com alegria. Dedique intencionalmente no cuidado com o seu próximo.
com as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Nós viemos aqui para adorar a Deus, nós viemos aqui para agradecer a Deus, mas nós viemos aqui porque nós temos compromisso uns com os outros e nós queremos ser intencionais no cuidado e no amor de Deus. Além de humilde, ungido pelo Espírito Santo de Deus, Jesus também foi aprovado pelo Pai. Por quê? Porque ele estava comprometido com a missão. Ele amava o Pai, por isso o grande alimento de Cristo Jesus consistia em fazer a vontade do Pai. A compaixão de Jesus, o serviço de Jesus agradaram o Pai. Por quê? Porque o coração de Jesus estava na ferida dos sofredores. E por isso, após o seu batismo, aquela linda declaração dos céus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus também nos ensinou a construir uma vida comunitária, irmãos. O Sermão da Montanha, quando a gente aprende sobre o Sermão da Montanha, lá Jesus, ele nos ensina como que nós podemos estabelecer uma nova sociedade. O nosso relacionamento correto com Deus, ele reflete no relacionamento correto com o nosso próximo. Quando nós conseguimos amar o nosso próximo, é porque Deus nos capacita a fazer isso. E no Sermão da Montanha, portanto, está como que a qualidade do nosso relacionamento com Deus vai resultar também numa nova sociedade segundo os princípios e valores do Senhor. Portanto, se inspirar em Cristo pode destruir toda a nossa arrogância espiritual, todo o nosso desejo de planejar e de exaltar o eu e de deixar os planos de Deus de lado na nossa vida. Nós aprendemos aqui, em terceiro lugar, no receituário de Cristo, um conselho cheio de misericórdia. Perceba que o diagnóstico de Jesus aqui sobre a igreja de Laodiceia foi severo, já destacamos isso no versículo de número 15. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Jesus, elas estão cheias de misericórdias. Era uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja arrogante, uma igreja indiferente, uma igreja descompromissada, mas ela recebe também uma palavra de esperança da parte do Senhor Jesus. Alguém disse certa vez que Jesus é o caminho, o resto é um beco sem saída. Não existe rua sem saída para Jesus, irmãos. Não existe caso perdido para Jesus. Jesus, ele pode transformar um cenário tenebroso em alegria e paz no Espírito Santo de Deus. Amados, a igreja é projeto de Jesus. Jesus, ele ama a sua igreja, por isso ele deseja curá-la. Para que o reino de Deus se espalhe, as pessoas precisam estar saudáveis em Cristo Jesus. Por isso ele nos chama para essa conversa séria, essa conversa cheia de amor e de misericórdia. Se entrar aqui neste lugar, hoje um visitante pela primeira vez, será que ele vai perceber de uma forma tão clara Cristo Jesus habitando na sua vida? Será que ele vai perceber a glória de Cristo Jesus refletindo em ti? Ou será que você não está sendo dominado pelo Espírito Santo, mas você está sendo controlado pelas paixões do seu coração? É verdade que Deus deseja que você seja quente e fervoroso. Já o frio, embora seja uma decisão de dizer não para Deus, envolve pelo menos uma coragem de decidir. Mas já o morno, irmãos, ele não assume as consequências da frieza e ele também não assume os benefícios de uma vida fervorosa no Espírito Santo de Deus. Por isso a mornidão é uma atitude indesejada, a mornidão é uma atitude covarde, enquanto que a frieza é apenas uma atitude indesejada. Por isso que Jesus,
O desejo que ele tem é de vomitar aquela igreja considerada morna. Em quarto lugar, no receituário de Cristo há repreensão e disciplina porque Ele nos ama. Irmãos, o amor de Jesus não é seletivo, graças a Deus por isso. O amor humano, ele é seletivo. Nós escolhemos quem nós queremos amar. Mas Deus, ele não faz essa seleção. Jesus não amava menos os laodicenses porque eram mornos. Ele está repreendendo essa igreja porque tem uma relação direta com o amor de Jesus pela sua igreja. Lucas 7,47 diz: eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. A qualidade do nosso amor por Jesus, ela é medida pelo tamanho da nossa compreensão do quanto fomos perdoados e o quanto éramos imerecedores do amor de Deus e do seu Filho amado Cristo Jesus. Quem ainda não teve essa linda experiência, irmãos, de sentir-se amado por Deus, não conseguirá ajudar a curar as feridas de pessoas que estão aflitas. É por isso que, junto com o amor, Jesus oferece aqui colírio aos olhos. Uma igreja capacitada a amar é uma igreja que sempre estará capacitada para curar as cegueiras do mundo. É por isso que um dos sentimentos mais belos que podemos expressar é o da gratidão. Nós somos abençoados para abençoar, nós somos transformados para transformar. Então, nós reconhecemos quem nós éramos antes de Jesus, estávamos no lamaçal da morte e fomos resgatados pelo amor de Cristo Jesus. E então, entendendo isso, nós amamos, nós abençoamos, nós agimos como agentes de transformação, porque fomos muito perdoados por Jesus. Portanto, o poder do Espírito Santo de Deus na vida do cristão sempre resultará em compromisso com o reino de Deus, em ações concretas de amor e de misericórdia. Por isso que a vida espiritual do cristão precisa ser uma vida equilibrada. Tem cristão que só quer viver no fogo. É oração, é jejum, é poder, são manifestações miraculosas. Não adianta a gente viver somente no fogo se nós não desenvolvemos ações concretas de amor, de solidariedade àqueles que estão aflitos. Por isso que alguém disse que a oração sem ação é como dar um prato vazio àquele que está esfomeado. Não adianta a gente querer viver somente no fogo, se a gente não está inserido constantemente, diretamente, naqueles que sofrem, naqueles que estão desesperados, naqueles que estão desamparados. É por isso que os dons espirituais são capacitações que recebemos de Deus para abençoar. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a missão de Jesus. Então, dê continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. As nossas obras precisam testificar da nossa fé e ser uma extensão do reino de Deus. Eu termino em quinto e último lugar. No receituário de Jesus há um convite para uma relação de intimidade. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Para uma igreja que está sem vida, Jesus, ele está batendo, está fazendo um convite para a vida. O cenário da igreja em Laodiceia era deplorável, sim. Cristo estava incomodado com a igreja em Laodiceia, sim. Ainda assim, ele estava à porta e estava batendo.
Mesmo quando a gente vira as costas para Deus, Ele não desiste de nós. Aquela igreja estava desinteressada, mas Cristo decidiu curar as feridas daquela igreja. Aquela igreja não conseguia mais amar a Jesus, mas o Senhor não conseguia parar de amar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu concluo. Jesus está à porta dos nossos corações. Isso demonstra o nível de relacionamento que Ele deseja desenvolver conosco. O convite que Jesus faz aqui é um convite porque Ele deseja ser íntimo de nós. Talvez há muito tempo você fez a sua declaração de fé, você desceu as águas, mas talvez você não está conseguindo mais ser fervoroso. Talvez você não está conseguindo mais ser zeloso nas coisas do Senhor. Talvez você não consegue ser quente, não consegue também ser frio. Talvez a mornidão está tomando conta da sua vida. Saiba que Jesus está à porta, está batendo. Esse não é um problema da igreja. Esse não é um problema por causa do irmão que está próximo de ti. Esse é um problema da nossa relação com Deus, é um problema pessoal. E Jesus está à porta de cada coração. A decisão é individual, queridos. E Jesus, Ele faz esse convite para você nessa manhã. Ele deseja que o seu relacionamento com Ele seja real, seja genuíno, seja vivo, seja profundo. Se você entrou aqui nesta manhã, diferente disso, só cabe a você mudar esse cenário trágico. Jesus, Ele está à porta, Ele está te convidando. Eu quero que a partir de hoje seja diferente na sua vida. Depende somente de você.